Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que teve um tempo, né, que esse assunto foi bastante comentado nas mídias, né, e acometia bastante entre crianças, que é a doença da mão, pé e boca. Teve um surto uma época, né, mas é sempre bom a gente voltar a falar sobre isso para manter, né, os cuidados primários aí com essas crianças, principalmente em escolas, tá? Essa doença que é mão, pé e boca é uma enfermidade contagiosa causada pelo vírus Coxsackie das famílias dos enterovírus, que habitam normalmente no sistema digestivo e também pode provocar as estomatites, que nada mais é uma espécie de afta que afeta a mucosa da boca. Embora possa acometer aí nos adultos, tá? A gente encontra bastante na infância, a gente vê muito falar sobre isso, né? O surto que acontece em certas escolas, tá? Antes dos 5 anos de idade, geralmente, tá? Então, o nome da doença se deve ao fato que as lesões aparecem mais nas mãos, nos pés e nas bocas. É justamente onde as crianças têm os mais contatos, né? E colocar a mão na boca, o ato, né, de colocar a mão na boca, o pé mexe com a mão, então, assim, é um contato que ali é mais comum de se ver. Os sinais característicos dessa doença geralmente é febre alta, que nos dias antecedem, né, do surgimento das lesões, o aparecimento na boca e as amígdalas também, e na faringe, manchas vermelhas com vesículos brancos acinzentadas no centro, que pode evoluir para úlceras muito dolorosas. Para quem tem uma noção, pode lembrar um pouquinho da catapora, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas aquelas bolinhas, né, que a gente vê, né, a catapora lembra um pouquinho, né, dessa patologia também. A erupção, né, das pequenas bolhas em geral nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, mas pode também ocorrer nas nádegas e na região genital da criança. Então, também tem mal-estar, falta de apetite e vômitos, que a gente vê bastante criança que já fica moadinha, né? Causas também diarreia. Por causa da dor, pode surgir também aí dificuldade até para engolir e muita salivação. Nessa situação, a desidratação já acomete bastante, justamente porque a criança tem a dificuldade de deglutição, né? E fica mais complicado, né, para a gente ofertar dietas para criança. Então tem que ser uma coisa mais leve, em bases pastosas, mais para líquidos nesse caso, para poder a criança também não ficar sem alimentação e também sem a água para hidratação. Já a transmissão já pode se dar pela via fecal ou oral, através do contato direto entre pessoas, ou também com fezes, né, saliva e outras secreções, ou então através de alimentos e objetos contaminados. Como falo, no ambiente de escola, né, se a pessoa, na casa a criança está com esse tipo de contaminação, né, ela vai compartilhar lá seus objetos com os outros coleguinhas e acaba outros colegas ali se contaminando sem saber, infelizmente. Isso que acomete, né, os surtos em escolas, né, que a gente ouve falar bastante. Em geral, ocorrem outras infecções também por vírus, ela também regride espontaneamente depois de alguns dias. Por isso, a maior parte dos casos, a gente vai tratar apenas os sintomas. Medicamentos antivirais ficam reservados para os casos mais graves. O paciente, como está internado, né, já com um caso mais grave, o médico receita, né, para poder diminuir aí a infecção. Já é ideal que o paciente permaneça em repouso. É difícil, né, criança ficar em repouso, mas a gente tenta convencer a ficar mais quietinha, né, sentadinho num lugar tranquilo. Tomar bastante líquido, ofertar líquido o mais breve possível, alimentar bem, mudando o hábito alimentar para poder adaptar também a crianças que estão com dificuldades, como eu falei no começo, apesar da dor também da garganta. Agora, falando nas medidas de prevenção de controle. Crianças e adultos, né, as crianças, né, que já tiverem com sinais ou sintomas dessa doença, evitar frequentar escolas, né, ou creches, aonde for que fique, né, até a recomendação médica para o retorno. Então, se já diagnosticou, conseguiu captar ali que a criança está assim, evita de levar para a escola para poder fazer o tratamento certinho dessa doença. O básico, lavar a mão frequentemente. Criança é mais difícil a gente orientar, né, educar, mas a gente sempre tenta de uma forma mais didática, né, falar sobre a importância da lavagem das mãos, especialmente depois de brincar, né, não vai se alimentar. E também o adulto, né, quando está trocando uma fralda, né, da criança, por exemplo, e está fazendo outra coisa, acaba esquecendo, não esquecer, né, de fazer a lavagem direitinho e de usar banheiro também.
Limpar e desinfetar superfícies tocadas com frequência, itens sujos, incluindo os brinquedos das crianças, como eu falei, se a criança já está diagnosticada, sempre higienizar ali o máximo possível que a criança toca, né, para evitar continuar aí crescendo essa infecção. Evitar o contato próximo, como abraçar, beijar a criança, então vale também para o adulto, né, porque assim, o adulto também pega, como eu falei, mas assim, de forma bem menos agressiva. Compartilhar utensílios como toalhas, talheres, copos, né, então assim, evitar nesse período somente a criança utilizar o tecido, aquelas coisas somente para ela, para depois, com o tempo, voltar tudo normal, tá? E as crianças ficarem em casa até quando essa infecção acabar. Já se todo o caso, né, dessa doença tiver, né, já ocorrido, a gente orienta a encaminhar para um serviço de saúde para fazer o diagnóstico e também as orientações quanto ao tratamento e controle. Mas eu tenho mais aqui no meu site cuidados, orientações sobre isso. Se você quiser saber, vou deixar aqui no card para vocês acessarem. E se tiver dúvidas, vão deixando nos comentários que nós vamos respondendo também de forma gradativa. Eu convido vocês a se inscreverem e ativar o sininho, que semanalmente estamos publicando os vídeos relacionados à enfermagem. Eu fico com vocês por aqui. Até mais, pessoal.